A ficção científica brasileira é uma merda? Para os ofendidinhos e ofendidinhas, peço que assista o vídeo até o final antes de julgar o vídeo pela capa e também pelo seu título, tá? É assim que a gente faz, melhor do que depois ficar me expulsando aí de grupo de Facebook porque julgou o conteúdo pela capa. Mas vamos lá, o propósito desse vídeo aqui qual que é? É uma coisa que eu venho percebendo de muitos anos já, como leitor e pesquisador de ficção científica e de outras vertentes do fantástico, é esse lugar da ficção científica, se a gente comparar em relação à fantasia, ao horror e ao gótico no Brasil. Nesse vídeo aqui eu vou falar, tentar mostrar e a gente poder essa questão. A ficção científica nacional é uma merda? Eu digo isso porque essa frase ela vem muito, aparece muito assim em comentários de leitores do Fantástico no Brasil, que sempre se alinham em três questões que eu vou abordar aqui. Então assiste aí para você entender até o final se afinal de contas a ficção científica nacional vale ou não vale a pena ser conhecida e ser lida. Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: os argumentos é de que a ficção científica nacional não tem uma tradição que mostre um gradual desenvolvimento do gênero aqui no nosso país. E aí já começo desde já dizendo que não. A ficção científica brasileira tem uma larga tradição que vai se alinhar inclusive com o próprio desenvolvimento dessa vertente do fantástico na Inglaterra, na Europa no geral e nos Estados Unidos. Desde 1875, para ser mais preciso, só para citar um caso mais exemplar, você vai ter aí romances no Brasil como o Doutor Benignos, do Augusto Emílio Zaluar, que vai mostrar muita essa influência do Júlio Verne sobre a ficção científica brasileira e que vai mostrar que começa aí toda uma larga tradição que vai se seguir nas décadas seguintes. No próprio começo do século XX já, você vai ter escritores como Coelho Neto, João do Rio, Gastão Cruz, que vão refletir a influência de H.G. Wells sobre várias temáticas desenvolvidas aqui nesse momento em que o Brasil está se modernizando. Então é importante você conhecer, e para nisso, deixo até a dica de 2 livros, um excelente trabalho, isso aqui no campo literário, que é as coletâneas organizadas pelo Roberto Souza Causo, que inclusive é um dos grandes escritores da ficção científica nacional. Obras essas que vocês estão vendo aí, os melhores contos brasileiros da ficção científica, que vai mostrar aqui nomes como Gastão Cruz, vai mostrar nomes como Machado de Assis, André Carneiro, dentre outros, que vai mostrar essa evolução dessa expressão do fantástico no nosso país. Além disso, se você quiser conhecer até mesmo as características de cada um, fica também as dicas aí de obras como o do próprio Causo, novamente, ficção científica, fantasia e horror no Brasil, assim como também o trabalho de pesquisa do Fantástico Brasileiro, daqui organizado pelo Bruno Anselmo Montagrano e Ionés Tavares, que vão mostrar esse percurso no Brasil. Então, sim, o Brasil tem uma tradição de ficção científica, coisa que você vê até aqui também no livro da Kátia Regina Souza, que é a Fantástica Jornada do Escritor no Brasil. Vou botar os links aí desses livros todos no comentário. Então isso é importante para a gente observar aqui nesse caso específico, que isso é uma tradição que vem até os dias de hoje. Então a gente vai para o segundo ponto, que é o seguinte: que quem que está escrevendo, o comentário, eu não vejo ficção científica. Tem gente escrevendo ficção científica no Brasil hoje? Tem, e mais uma vez isso se liga ao primeiro ponto, que, como eu falei, isso é uma tradição que vem desde o século XIX e que foi se mantendo constante. Nunca houve uma interrupção de produção de ficção científica no nosso país. Desde 1875, atravessando o início do século XX, com Gastão Cruz, Berilo Neves nos anos 20, nos anos 30, com Jerônimo Monteiro já no final dos anos 40, e já aí a gente já emenda na geração GRD, que eu já falei aqui numa série Fantástico BR, olha aí em cima aí a série,
que depois vai ser sucedida pela segunda onda da ficção científica nos anos 80 até o início dos anos 2000 e vai se complementar com a terceira onda da ficção científica, e a gente já está indo para uma quarta onda da ficção científica de nomes diversos, escritores que vão publicar diversos aspectos da ficção científica. Então vale a pena conhecer esses autores que publicam. Aí você vai perguntar, porra, mas são boas obras? São contos, são excelentes obras, tanto em forma de novelas, de contos, de romances, que são publicados também no exterior. Se você segue com parâmetro, se é publicado lá fora é bom, então sim. Então escritores como Fábio Fernandes, Roberto Souza Causo, Gerson Lopes Ribeiro, dentre vários, é até injusto eu citar nomes aqui nesse aspecto para poder citar. Mas sim, são escritores de qualidade com temas diversos. E aí desse ponto a gente vai para o terceiro elemento, terceira reclamação que eu vejo aí do pessoal que não conhece, é o seguinte, que a ficção científica brasileira escreve sempre sobre a mesma coisa. Quando o povo fala isso, é geralmente achar que a ficção científica tem aquela imagem de que a ficção científica é sobre nave espacial, batalha espacial, robôs e essas coisas. Ou então cyberpunk, né? Que o povo também só sabe escrever cyberpunk. Mas não, tem uma larga e diversificada produção de ficção científica no nosso país. Fica a dica para você conhecer. Selecionei até aqui algumas obras mais diversificadas. O Brasil produz nomes novos, como por exemplo aqui, do Léo Lopes, com Rio, Zona de Guerra, publicado pela VEC Editora, que é uma distopia. Outra obra também, aqui você gosta então de steampunk, tem aqui na pegada do steampunk, tem aqui o Alcova da Morte, do Inês Tavares, do André Cordenossi e da Nicole Witter, também tem aqui. Ou também, se você quer ficção científica militar, tem, isso também tem no Brasil. Olha aqui, as obras do Roberto Souza Causo, publicadas pela Devia. Então, vou deixar os links aí também no comentário dessa saga. Ou seja, você está vendo que é uma larga produção no Brasil diversificada. Assim como também gosta de solarpunk, outras expressões mais contemporâneas ainda. E o Brasil, nesse caso aqui, tem uma posição de liderança. Essa obra foi publicada também nos Estados Unidos, que mostra a liderança do Brasil, principalmente dessa expressão aqui do solarpunk. Já falei disso até no vídeo, vou deixar também aí em cima, linkado, para você descobrir o que é solarpunk. Nesse caso, publicado para Editora Draco, livro esse organizado pelo Gerson Lopes Ribeiro. Mas aí a gente vai para um outro ponto. Então, se o Brasil tem uma tradição, se tem gente escrevendo ficção científica no Brasil e também se tem uma diversificação de temas, por que o brasileiro não lê ficção científica? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo, onde eu vou explicar por que da fantasia, do gótico, da ficção científica, a ficção científica é o patinho feio da literatura fantástica no Brasil. Então, no próximo vídeo te vejo lá.